Ah, fala putada! Seja bem-vindo ao canal Nerdola Tricolor, o canal onde você vai falar de Fluminense e hoje teremos conteúdo sobre o Fluminense. Primeiro eu queria agradecer a cada um de vocês pelos comentários. Eu fui lá, comentei nos comentários, a maioria dos comentários, quase todos. Hoje eu ainda não pude ver, porque eu sou pai, né? Tem algumas coisas para resolver e tal, ainda não tive tempo, mas assim que tiver eu vou resolver. Então vamos lá, para esse vídeo eu preciso da ajuda de vocês. Curtir, comentar, compartilhar, comenta gente, me ajuda. Fala mal de mim, fala mal de que eu tô todo de branco. Fala que pô, meu cabelo não tá bom, que a barba tá falhada. Fala qualquer coisa, mas me ajuda. Fala aí! Bom, hoje a gente vai falar do tema mais sensível e mais espinhoso que existe no Fluminense e que gera enormes discussões nos grupos. Ô papai do céu! Diniz! Oh meu Deus! Como vocês podem ver aí na thumb, que hoje tem thumb, o papai fez, estamos evoluindo, vamos que vamos. Na thumb, você reparou que não é Diniz versus Mano, mas Diniz mais Mano. Essa é a lógica. Por quê? Nós estamos falando dos dois técnicos mais históricos da história do Fluminense. O que ganhou o primeiro a Libertadores e o que ganhou 2 mundiais conosco. Então, queridos, não é um ou outro, são ambos. Cada um entrega um pedaço da nossa história. Para a gente começar esse assunto, eu queria dizer a vocês o seguinte: eu vou começar falando do Diniz, porque é a linha temporal, ele foi primeiro. Então o Diniz, ele é hoje um tema espinhoso e sensível em toda qualquer resenha sobre o Fluminense. Porque a torcida do Fluminense está dividida em 4 blocos hoje. Hoje a gente tem 4 blocos. As Dinizetes, que são os loucos, o mundo vai acabar, o Diniz fundou o Fluminense, o Diniz é Jesus na terra, e essa galera, assim, nada presta, nada vai acontecer sem o Diniz. Tem os dinizistas, eu me considero um dinizista. Eu sou o cara que tem carinho, respeito imenso pelo que ele fez por nós. Eu sou o cara que adoro ver um futebol bem jogado como eu vi. Porém, tem um momento que o ciclo bate e aí se encerrou e acabou o assunto. Então a diferença entre os dinizistas e os dinizetes é igual aquele cara que, pô, não para de pensar na ex-mulher. Tá bom? É só isso. Nós dois gostamos do Diniz. A diferença é que um tem objetividade e o outro é só paixão. E o terceiro bloco de tricolores são os ex-Diniz. É a galera que todo mundo serve menos o Diniz. Qualquer um que vier tá bom, menos o Diniz. O que eu não quero é o Diniz, pelo amor de Deus. E, pô, o Fluminense foi campeão apesar do Diniz, que, pô, pra mim não faz sentido nenhum. E o último bloco, tão radicalista quanto a Dinizete, são os haters do Diniz, que daqui a 10 anos vão estar olhando para ver se o Diniz está se dando bem ou se dando mal na vida, para falar, bem feito. E existe isso aí. E aí, como é que eu vou falar um pouquinho sobre o Diniz e por que gerou essa paixão toda? O Diniz, ele chega no Fluminense num lapso de tempo em que a gente foi campeão carioca de 2022. Ele chega no dia do meu aniversário, 30 de abril de 2022. E a gente tinha sido eliminado da pré-Libertadores para o Olímpio e tinha 3 jogos jogados pela Copa Sul-Americana, que quem sai da pré-Libertadores naquela fase vai para a Sul-Americana. E aí a gente tinha perdido um jogo em casa para o Júnior Barranquilla, ganho um jogo por Oriente Petroleiro e empatado em casa com a União Santa Fé. Então a gente estava mal, razoavelmente mal dentro da Sul-Americana. E aí, o primeiro jogo do Diniz na Sul-Americana veio o 2-1 no Júnior Barranquilla, e aí ele empata, e aí é onde a gente foi eliminado, quando ele empata em 0-0 em casa com a União Santa Fé. E aí, cara, mas como era muito recente, e aí teve mais um jogo, que aí é o jogo histórico, que a gente fez 10, a gente tinha que fazer 6 gols de diferença 6 gols, né, de diferença no Oriente Petroleiro, e o melhor segundo colocado, que era o que a gente ia ficar, por causa daquele empate na rodada anterior, na 5ª rodada, o melhor segundo colocado tinha que perder, empatar, sei lá,
E aí ganhou e ficou com mais pontos que a gente, e aí a gente não conseguiu passar. E aí veio começou-se o tal dinizismo, onde tudo caminhou, e nós fizemos um segundo semestre de 2022 avassalador. Teve um jogo que a gente perdeu para Mulambada de 2-1, que a gente amassou, mas foi um amasso. E aí fechamos 2022. Eu lembro que quando iniciou em 23 eu falei assim para um amigo, hoje, com o time que eu tenho, com como eu jogo, qualquer jogo, em qualquer lugar, contra qualquer adversário, eu sou capaz de ganhar. Tem aquelas piadinhas e tudo, papapá. E aí veio 2023. Aí 2023, a gente começa o ano, a gente aplica 4-1 na final, na reversão do primeiro jogo, que foi 2-0 para o Império do Mal. Aí a gente fez 4-1. Quando a gente faz 4-1, né, que é a estreia do Marcelo, a gente pega e vence o Carioca. E aí vem para Libertadores em 2 de maio. A gente, na terceira rodada da fase de grupo da Libertadores, a gente faz 5-1 no River Plate. E um futebol mágico. A gente tinha acabado de vencer 4-1. E aí a gente vem 5-1 no River Plate. O River Plate nunca tinha tomado uma goleada tão grande na Libertadores. E aí, pronto. Aí, a gente se apaixonou de vez pelo dinizismo. A gente, que eu digo, os torcedores, né? E, os haters do Diniz não vão se apaixonar mesmo, vão falar que é sorte, que é tudo, que o time é bom, que fulano não sei o quê. E, enfim, a gente encaixa E aí a gente vem com esse jogo de 5-1, e logo após a gente começa a perder todo o nosso lado esquerdo. A gente perdeu o Felipe Melo machucado, que se machuca nesse jogo do 5-1. O Marcelo se machuca uns jogos antes, já estava fora. E aí a gente começa a perder muitos jogadores, o time oscila, e aí o time começa a voltar, a gente engrena. E aí, é história. 2023, a gente fecha o ano campeão da Libertadores. E aí vem 2024. 2024 o calendário vem apertado, a gente começa o ano, e aí a gente começa com o ano tendo que antecipar, e aí tem discussões sobre decisões, e aí vem a semifinal do Carioca de 2024, em que o Flamengo fez 2-0 na gente e a gente não viu a cor da bola. E aí, esse jogo do Flamengo foi entre os jogos da Recopa Sul-Americana, né? Que a gente jogou contra a LDU, que pra gente era importante porque era a LDU, não porque é a Copa Sul-Americana. E nessa importância que a gente tinha, pra gente, para o Fluminense era importante, a Recopa é menos importante do que ser a LDU para nós. Então, ali, a gente, como estava praticamente eliminado da do estadual, a gente vai pro segundo jogo, e aí 0-0, acho que foi 0-0, agora eu não me recordo direito, acho que foi 0-0 o segundo jogo, e a gente foi eliminado da semifinal para o Flamengo. E ali a gente passou 18 dias antes de começar o Brasileiro, e aí ali eu abandonei o dinizismo. E por que eu abandonei o dinizismo? Porque a gente entrou numa espiral de arrogância. O Diniz achava que tinha fundado o clube, uma parte, os dinizetes, davam a ele a certeza de que ele tinha fundado o clube, e aí ele não conseguia mais enxergar nada do que ele vinha fazendo de errado. E sempre tinha uma desculpa, era a parte física, era fulano que não estava jogando. E na verdade era uma coisa só, ele queria manter a mesma coisa fazendo sem o principal, porque o Fluminense tinha 4 jogadores principais, 5, mas vamos para 4 jogadores principais, pilar do time, que era Nino, André, Paulo Henrique Ganso e Arias. E Cano, 5, beleza? O Nino era o responsável por conectar essa saída de bola específica que o Diniz é tão aficionado. E aí quando ele perdeu o Nino, ele perdeu toda essa saída de bola. E ele não queria ceder, ele não queria mudar isso, ele queria continuar. E aí veio o Brasileiro e a gente foi tomando
pancada atrás de pancada até que ele caísse. E o problema do Diniz foi o que eu disse, a arrogância. Ele não queria ceder, ele não queria adequar a um momento ruim do time, e ele queria continuar fazendo a mesma coisa, com um monte de jogador machucado, sem o seu principal jogador de saída, André machucado. Resumindo, caos, 6 pontos em 12 jogos e ele cai. E aí chega o Mano. Detalhe, lá em 2022, eu achava que, devido ao histórico do Diniz e tudo que tinha acontecido, o Diniz não seria o cara para a gente. E errei, como eu disse que aqui no primeiro vídeo, que a gente vai errar. E errei de novo, porque quando o Mano veio, eu falei que o Mano, não tinha condições. E aí, cara, o Mano, surpreendentemente, dá uma aula pra gente de maturidade, de capacidade de lidar com as pessoas. E ele foi arrefecendo e nos trouxe hoje a um cenário em que, novamente, estamos com o time voltando, né? E aí, após várias contratações, Thiago Silva, a gente está com um cenário de muita perspectiva para que a gente consiga chegar na Libertadores e subir na tabela do Brasileiro, ao qual a gente já recuperou absurdamente nas mãos de Mano. Por que eu decidi falar um pouquinho sobre esse histórico, sobre essa situação e sobre... pra gente... Esse foi o primeiro tema escolhido para falar de Fluminense. Por quê? Porque o Diniz, ele foi um técnico histórico, um técnico que todos nós tricolores vimos um futebol nunca visto antes. A gente não sabia que isso era possível em 2024, num futebol tático, um futebol de força física, e a gente viu um futebol bem jogado, mas esse extremo futebol exposto como ele propõe, ele tem um ciclo. E como até o Mano disse isso numa das entrevistas, que ele fala que quando você tem um time que resolvia jogos e fazia muitos gols, você tomar gol não era tão impactante. Mas quando você tem um time que não está conseguindo fazer os gols, você tomar um gol, você perde o jogo, 1-0. E aí foi quando a gente precisava de mudança para chegar na melhoria. E conseguimos chegar na melhoria, e estamos com uma perspectiva muito boa. E como eu disse, Diniz é o primeiro técnico da história a vencer uma Libertadores, e o Mano vai ser o primeiro técnico da história a ganhar o Mundial conosco. O Mundial FIFA, né? Então, assim, queridos, esse foi o primeiro conteúdinho. A minha ideia aqui era trazer uma visão de integração. O Fluminense precisa de integração para conseguir os seus objetivos, e a gente tem que parar de ficar remoendo o passado. A gente tem uma história muito bonita com o Diniz, eu tenho um respeito imenso pelo Diniz, mas ele já foi, e agora a gente precisa ir para dentro para ganhar esse campeonato, esse bicampeonato, e subir na tabela aí pra gente terminar aí no G8 no Brasileiro. Tá bom, gente? Agradeço demais aí, foi muito bom. Tem sido muito legal essa experiência nova. Hoje o vídeo foi um pouquinho maior, porque como eu tô na correria aqui, eu não consegui planejar, e eu trouxe muitas informações mesmo, que são um tema bem espinhoso. Vamos lá, gente. Dinizete, vamos seguir. Vamos seguir. Parabéns a todos nós. Agradeço demais a todos a participação. Conto com vocês, comentem, curtam, tragam pessoas novas para o canal. E a gente está nesse início aí, eu conto com vocês para amadurecer, para evoluir e ficar melhor. Hoje o videozinho foi maior, mas ele foi bem legal. Beijo, crianças! Beijo do Fofus!